Olá, tudo bem? Eu sou o professor Pedro do canal 1 Acupuntura. Hoje discutiremos mais um tema muito interessante que eu tenho certeza que vai agradar muitas pessoas que gostam do microsistema de auriculoterapia chinesa. Hoje nós discutiremos quando devemos usar os pontos auriculares Zanfu, que corresponde a aproximadamente 7% do total de pontos. Apesar de ser um índice pequeno, mas a importância desses pontos é grande. É sobre isso que nós falaremos hoje. Mas antes eu queria convidar aqueles que ainda não se inscreveram no canal de fazer a inscrição. É importante a sua inscrição. E após a inscrição, clicar no sininho para que ao fazer uma nova publicação você seja avisado, certo? E não deixe de fazer os comentários. Através dos comentários que a gente consegue ter a ideia de como é que a gente está caminhando. Se estamos caminhando no sentido certo, com os conteúdos, com as abordagens que atendam a expectativa dos nossos seguidores, tá certo? Vamos lá então. Pois bem, a pergunta é: quando devemos usar os pontos auriculares Zanfu? E para responder essa pergunta e para utilizar esses pontos, é importante, basicamente, duas teorias, dois conhecimentos aí dentro da medicina chinesa. Uma é a fisiologia Zanfu e a outra é o sistema de canais e colaterais. Eu preciso dominar essas duas teorias para melhor entender quando eu devo utilizar esses pontos Zanfu. Nós temos na totalidade de pontos, em cima dessa totalidade de pontos, apenas em torno de 7% são os pontos Zanfu. Porém, a importância deles é muito grande. Por quê? Porque ele vai interferir diretamente nos órgãos e vísceras, né? Então, as desarmonias que ocorrem nesses órgãos e vísceras, nós conseguimos, através da auriculoterapia chinesa, corrigir através desses pontos. Além do que, todo o sistema de canais e colaterais estão representados nesses pontos. Então veja a importância da utilização dos pontos Zanfu, que muita gente, às vezes num curso mais rápido de auriculoterapia, acaba deixando de lado, até por falta de conhecimento, deixando de lado a utilização desses pontos, ou utilizando de forma incorreta, inadequada. Por quê? As funções que nós falamos dos órgãos e vísceras, do Zanfu, são diferentes, existem algumas similaridades, mas existe também uma diferença daqueles considerados pela biomedicina. Então, eu tenho funções de coração, de fígado, de pulmão, de baço, de rim, que diferem muito daquelas entendidas pela biomedicina. Então, não adianta eu me utilizar, principalmente, o recado é principalmente os profissionais da área da saúde, aqueles que têm uma formação acadêmica na área da saúde e querem utilizar a fundamentação, apenas a fundamentação
conquistada, adquirida, assimilada lá na formação acadêmica de fisiologia, transferir diretamente para a medicina chinesa. E não dá para fazer essa transferência direta. Dá para fazer paralelos. Isso pode ajudar bastante, mas não dá para fazer essa transferência direta, porque a fisiologia na medicina chinesa, o entendimento, fisiologia é o entendimento do funcionamento dos órgãos e vísceras, é diferente. E por isso é importante esse estudo, né, da fisiologia Zanfu, certo? E aí nós podemos, então, considerar 3 aspectos para a nossa discussão aqui. Primeiro, quando utilizar os pontos auriculares Zanfu, a partir dessa perspectiva de fisiologia Zanfu, a partir da perspectiva do sistema de canais, dessa outra teoria de sistema de canais colaterais, e a partir também da reação dos pontos reativos Zanfu, qual a relação que existe no diagnóstico auricular, porque a gente... eu sempre defendi a ideia de que a avaliação, o diagnóstico, ele pode ser feito deve ser feito a partir do que se observa no pavilhão auricular, mas não exclusivamente. Eu entendo que um diagnóstico, para ele ser bem fundamentado, ele precisa do maior número de informações para que haja efetividade no tratamento. Então não dá apenas para eu, no meu conceito, apenas eu avaliar pavilhão auricular e fechar diagnóstico. Eu preciso daqueles 4 métodos, né? Eu preciso da inspeção, observação, eu preciso do interrogatório, eu preciso da audição, olfação, e eu preciso da palpação, certo? Eu falei dos 4. Eu preciso dos 4 métodos, tá? Para que eu consiga reunir os sinais e sintomas, todos os sinais e sintomas, e aí sim organizar os padrões sindrômicos, né? E a partir daí, ou se não pensar em padrão sindrômico necessariamente, porque nesse sentido a auriculoterapia ela existe uma simplificação aí, mas que pelo menos eu possa entender em qual momento eu devo usar os pontos Zanfu. É isso que a gente precisa saber. Então, por exemplo, eu tenho que saber que numa deficiência de Xue, eu tenho que entender como é que é formado o Xue e qual órgão que tem uma relação direta com essa formação, para que eu possa utilizar pontos. Por exemplo, na minha avaliação eu percebi que o baço está deficiente, então eu tenho que utilizar ponto de baço. Na minha avaliação eu percebi que há uma deficiência de Xue que já atingiu o coração. Como que eu consigo perceber isso? Aí a diferenciação de síndromes. O paciente já tem sinal de insônia? Se tem sinal de insônia, já atingiu o coração. Então, essas relações que a fisiologia Zanfu fundamenta, né, que é importante na hora de diferenciar e saber qual ponto Zanfu eu devo utilizar diante da desarmonia que eu estou observando ali. Então, um paciente ansioso, um paciente depressivo, quais pontos Zanfu? Eu estou focando só em pontos Zanfu. Logicamente, num protocolo, eu tenho que considerar todos os outros pontos. Mas, pensando em pontos Zanfu, quais seriam os pontos Zanfu mais interessantes de serem utilizados? Tá? Então, esse é o primeiro ponto. O outro é quando a gente tem o caso de dor, né? Nós podemos tratar dor utilizando Zanfu. E é importante utilizar Zanfu. Por exemplo, ponto do fígado. O fígado, se eu conheço a fisiologia Zanfu, eu sei que o fígado é responsável pelo livre fluxo de Qi de Xue. E o que gera dor? Estagnação. Então, eu preciso do fígado, do ponto do fígado,
para auxiliar na liberação dessa estagnação. Então é indispensável em padrões de dor, em padrões de estagnação, é indispensável a utilização de ponto de fígado, certo? Então são esses detalhes, né, que fazem a diferença na hora de montar um protocolo. Para isso eu preciso conhecer o quê? Fisiologia Zanfu. E aí, se eu identifico que o canal do intestino grosso é o canal que está obstruído, que está gerando dor, numa epicondilite lateral, por exemplo, exatamente onde passa o canal do intestino grosso, ali na região do cotovelo, eu percebo que há uma estagnação ali. Utilizar o ponto de intestino grosso tem uma relação importante e direta com a dor. Fala, mas por que o intestino grosso? Eu não estou falando do órgão, mas eu estou falando do canal. Então, conhecer os trajetos superficiais desses canais, ou os trajetos destes canais, conhecer o sistema de canais e colaterais é importante na auriculoterapia chinesa? Não resta dúvida que é importante. Normalmente, a gente faz num curso de formação uma introdução à auriculoterapia, mas a auriculoterapia ela não termina ali. É exatamente essa dimensão que eu quero chamar a atenção, que é importante o aprofundamento, né? Entender esse sistema de canais é fundamental para um tratamento efetivo com a auriculoterapia. Então, no caso de dor, identificar o canal e buscar o ponto que representa esse sistema de canais, certo? Independente da relação direta com o órgão, porque sempre vai existir a relação com o órgão, mas diretamente com o órgão, certo? E um outro ponto que eu chamei a atenção é pontos reativos, né? Isso na avaliação, se eu fizer uma palpação no ponto do pulmão e perceber que o ponto do pulmão está reativo, está sensível, isso me chama a atenção para alguma alteração de pulmão, ou do canal ou do órgão. Se eu apalpei o ponto do coração e percebi que ele está sensível, ele está reativo, isso chama atenção para órgão ou o trajeto do canal do coração. E assim para todos os órgãos e vísceras. Então, utilizar esses pontos Anfu na hora da avaliação também é interessante. Não fecha diagnóstico. Novamente, eu quero ressaltar aqui a importância de nós estarmos preocupados em fundamentar o máximo possível a nossa tese, a nossa percepção, a nossa avaliação, né? Ela tem que ser fundamentada com várias informações para que você consiga finalmente efetivar o diagnóstico, certo? Então, são 3 aspectos que eu quero finalizar nosso vídeo e chamar a atenção para aqueles que trabalham com auriculoterapia chinesa. Primeiro, saber utilizar pontos Zanfu baseado na fisiologia Zanfu. Entender funcionamento dos órgãos e, a partir daí, saber escolher qual o ponto importante para o protocolo. Segundo, entender a relação que existe do sistema de canais e colaterais com esses pontos Zanfu. Muitas pessoas ignoram essa relação e ela existe e ela tem que ser considerada. E o terceiro aspecto é a questão de pontos reativos no momento da avaliação. Então, identificar pontos reativos, esses pontos Zanfu, também é importante. Tá certo? Eu vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo. Abraço a todos. Até lá.